A indústria de animação está cada vez mais afeita a remakes, continuações daquilo que já deu certo, sobretudo a indústria norte-americana, né? Quando não, faz apenas um recalchutado, um mais do mesmo, com outra aparência, mas no final das contas é quase a mesma coisa. E é daí que surge esse filme aqui, que com muito menos do que os grandes estúdios, longe inclusive desse cinema industrial, dá uma aula sobre como contar uma história onde a narrativa depende diretamente da animação. Eu tô falando de Flow, essa animação da Letônia, dirigida por Gints Zibalodes. Nesse filme, o mundo está submerso e um gato solitário precisa superar os seus instintos para sobreviver e se conectar com outros animais que também estão nesse mesmo rumo, que também estão nesse mesmo barco. Ao evitar antropoformizar demais os seus personagens e apostando em um texto sem diálogos, Flow mostra que só poderia ser feito desse jeitinho, tanto em animação, mas também exatamente com essa animação, sem realismo exagerado, sem querer parecer igual ao que já vivemos. Por essa falta de diálogos diretos, o filme se torna universal. E é justamente a proposta que ele meio que vende nas reflexões centrais dele. E, ao abraçar a falsa simplicidade da sua animação, jamais nos deixa esquecer que ainda assim estamos numa fábula, numa fantasia. Portanto, o filme é esteticamente impecável. Porque desde quando a gente precisa que a arte seja tão perfeita quanto a realidade? Assim como o Robô Selvagem, né, lançado no mesmo ano, em 2024, Flow expande muito as possibilidades da sua animação a ponto da sua existência só fazer sentido desse jeitinho. E isso é fundamental em tempos em que animações viram live action apenas para que um título volte a gerar mais dinheiro, só para isso. Esses dois filmes compartilham a mesma convicção. Não são animações porque ainda não podem ser outra coisa. Não. São animações porque precisam ser desse jeito. Se aquele mundo é confuso para o gato, o filme também precisa ser confuso para nós. Note, quando a relação entre dois seres se torna clara ali no texto do filme, Flow faz questão de evidenciar isso. É a nossa relação com o filme. É a proposta dele de imergirmos, de submergirmos, eu diria, nessa história. Somos inicialmente passivos nessa história, mas depois nos tornamos completamente ativos ao perceber que estamos, e nesse caso quase literalmente, no mesmo barco que o nosso protagonista. E essa transição, perceba como acontece sutilmente pela fotografia. Primeiro focamos no que o gato olha, depois passamos a ver como ele olha para aquilo que o atrai, ou seja, ele nos guia para onde olhar, para o que atrai a sua atenção, e assim o filme nos convida a ser aquele gatinho ao colocar a câmera no mesmo eixo que o olhar dele. Tudo numa fluidez impressionante, a partir de movimentos confortáveis, como se estivéssemos nós mesmos sendo aquele gato que, sem solavancos, subimos e descemos, passeamos, nos esgueiramos e vamos explorando esse mundo e essa história. Olha que paradoxo, né? O filme é, dessa forma, extremamente realista. As supostas imperfeições gráficas servem para a gente refletir a fragilidade daquele mundo. A fragilidade de não poder mais voltar para casa, de não se deitar mais no lar do antigo dono, onde brinquedos de gato, o tintilar de um adorno pendurado e pequenos objetos, também em forma de felino, ofereciam total conforto. Estamos naquele mundo, somos aquele mundo. Assim como fazemos o mundo à nossa semelhança, o mundo do gatinho era a semelhança dele. Nosso protagonista é arrancado desse espaço e é lançado ao desconforto. Um desconforto que o impulsiona a se mover, a atravessar uma jornada de amadurecimento e também de transição, e assim aprender a se relacionar com os diferentes. Ele descobre que não pode viver sozinho, que estar apenas entre os seus não é o suficiente. Seu crescimento forçado nos faz refletir que aqueles que parecem pertencer a outra tribo, a outro grupo, quer que seja, podem ter algo a nos oferecer de muita valia. E esse algo é a própria vida, é a nossa sobrevivência. Sozinhos, nós morreremos. Se ficamos um pouco perdidos na história, como eu disse, aflitos com o que pode acontecer, desconfiados das parcerias que surgem, isso faz parte porque o nosso protagonista também está assim. Quando menos percebemos, assim como ele, aceitamos o próximo, burlamos nossos instintos para inevitavelmente nos vermos completamente envolvidos, tentando unir tudo e todos e seguir adiante naquele rio e seguir o fluxo da vida. Perceba como o gatinho de Flow está completamente envolvido com o mundo ao seu redor. E é isso que o faz prosperar. Perceba como nós, inicialmente julgando os detalhes da animação, assustados com o som, tentando entender o nosso protagonista, ao final nos envolvemos com aquilo tudo e viramos um só com o nosso protagonista. E aí você pergunta, beleza, isso tudo, mas por que um gato foi escolhido como esse protagonista? Ora, se Flow é um filme sobre sobrevivência e cooperação, então o seu protagonista precisava ser aquele que mais luta contra isso.
poucos animais são tão guiados por instintos quanto os felinos. Atacam antes de avaliar se vale a pena, se escondem ao menor sinal de ameaça, mantêm as garras afiadas o tempo todo, como se esperassem o pior a cada esquina. Justamente o gato, que finge não precisar de ninguém, inclusive nós, seres humanos, aqui descobre que sozinho não chega a lugar nenhum. Sua jornada é sobre aceitar a impermanência e encontrar propósito na interdependência, e não vejo animal mais apropriado, mais interessante para esse papel. Quem já criou um gato sabe. Eu gosto muito como a animação de Flow remete aos jogos indie, os jogos independentes, e isso nos coloca em uma posição que pode sugerir atividade, pode nos sugerir controle, como nos videogames, que a gente sente que fazemos parte da história e quase instintivamente a gente espera controlar a próxima cena. Mas esse controle aqui no filme nunca vem. Essa cena nunca chega, e não vem porque a próxima cena não está no filme, mas em nós. No que faremos com o que vimos na jornada daquele gatinho. Flow é a tradução para fluidez, fluido, quer que seja, mas vai além. É sobre como absorvemos esse filme para colocar no flow das nossas vidas. Não só a fluidez da câmera, do ir e vir. O andar do gatinho não é só isso. É como fazemos esse filme transpor, passar pela nossa existência. É como colocamos essa história no fluxo do nosso viver. Veja bem, no final das contas, essa animação meio videogame, onde as pessoas que controlam aquilo que está em tela, na verdade, acaba sendo ela quem nos controla, quem nos convida a entrar naquele barco e sentir aquela correnteza, até que a água baixe, até que as coisas se acalmem, até que a vida por si só se resolva. Mesmo sem ninguém explicando nada, entendemos tudo. Isso nos mostra que basta prestar atenção ao filme que ele tem respostas. Não precisamos ser Dr. Dolittle falando com o bicho para que a gente se conecte com eles, não precisamos. Flow utiliza o silêncio como artifício estético e narrativo e como ferramenta fundamental para que o espectador se conecte de forma mais íntima com os personagens e com a sua trajetória. Qualquer coisa diferente disso não seria esse filme. O som aqui é um personagem, eu sei que é clichê falar isso, mas é a verdade. Ele preenche os vazios deixados pela falta de voz, amplifica a nossa experiência sensorial. Esse filme ele é extremamente sensorial. É um cinema minimalista, posso dizer que lo-fi, e por isso completamente imersivo a partir da paz e da tranquilidade. Cada ruído da água, o vento cortando o silêncio, o som das patas do gato contra a madeira do barco, tudo isso constrói a sinfonia quase quieta da sobrevivência, da conexão, sinfonia que a gente não escuta no nosso dia a dia, porque a gente tá se conectando demais com um monte de coisa gritando, fazendo zoada, barulho o tempo inteiro. Essa atmosfera não nos coloca necessariamente lá, é isso que eu quero que a gente entenda. Pelo contrário, nos mantém leves e tranquilos dentro de nós mesmos, enquanto absorvemos aquela experiência única, fantástica, soterradora no bom sentido, que é assistir esse filme. Flow é uma meditação visual sobre pertencimento, sobre apego à vida, sobre a importância de nos mantermos colaborando. Essa obra-prima da animação europeia nos convida a simplesmente seguir o curso das coisas, mesmo quando tudo parece estar em plena desordem. Ou será que a desordem não é a única, natural e verdadeira ordem das coisas? A jornada desse gatinho é sobre sobrevivência, mas vai além disso. Trata-se de aceitar que a mudança é inevitável e que o verdadeiro crescimento surge ao nos conectarmos com o que essa transformação propõe. Flow nos leva a olhar além da estética da animação, rompendo com essa obsessão chata, chula, rasa pelo realismo, e nos permite soltar o controle para simplesmente fluir com as câmeras que acompanham esse pequeno e maravilhoso protagonista. Encontrar significado nas relações que construímos ao longo do caminho? Cereja do bolo. Não se trata apenas de resolver os desafios da vida, mas de compreender que não precisamos enfrentá-los sozinho. Flow é sobre como conseguimos viver além de nós. É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado ao final desse vídeo, tá? Agora eu te peço a sua inscrição, eu peço também um like nesse vídeo aqui. Com isso, você vai receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos do canal. E tem filme demais, série demais, então estejam convidados e convidadas para esse humilde canal de críticas e análises sobre filmes e séries. No mais, um forte abraço em vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. E tchau.